Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui hoje para falar de um álbum, um dos mais importantes álbuns de rock da música mundial, que está completando agora no dia 6 de agosto de 2025, completando 60 anos, isso mesmo, 60 anos. Estamos falando do álbum Help, dos Beatles, do quarteto inglês, os meninos lá de Liverpool, o Help. Esse disco aqui, como todos os outros álbuns dos Beatles, fizeram história. Esse álbum é o quinto álbum lançado pelo quarteto, mas ele marca aí uma divisão de sonoridade da banda. Até então os Beatles cantavam ainda muito iê, 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 aquele rock e tal, que fez muito sucesso lá no final da década de 50, daí os Beatles começaram a tocar, e aí, pela genialidade de todos eles, eles acabaram aí fazendo um som um pouco mais sofisticado. E aí, esse disco é tido como um divisor de águas. Esse disco, como eu disse, foi lançado no dia 6 de agosto de 65. Em dezembro, eles lançaram um outro álbum lá, o Rubber Soul. Rubber Soul é um outro álbum, a gente já falou desse álbum aqui, que já aí mostra uma outra sonoridade dos Beatles. Nessa época os Beatles faziam ainda muito show e tal, com plateia, tudo, aquela doideira toda lá, com as meninas, com tudo e tal. A partir daí eles começaram a ficar um pouco mais intimista. Muita gente diz, que muitos críticos dizem que foi depois do encontro que eles tiveram com Bob Dylan. Realmente, alguns meses antes do lançamento desse álbum, eles tiveram um encontro com o Bob Dylan. E o Bob Dylan, que já fazia sucesso na época e tal, um grande letrista, um dos maiores poetas lá norte-americanos, eles fizeram aí, tiveram uma conversa e tal, e o Bob Dylan aconselhou os meninos a fazerem músicas mais intimistas, a trabalharem melhor o som. E aí parece que esse foi o recado dado a eles, e eles parece que fizeram aí, cumpriram aí a sugestão do Dylan. Então, esse álbum é um dos mais importantes então da carreira dos Beatles. Esse álbum no ano seguinte ganhou o Grammy de melhor álbum. Está entre os 500 álbuns mais importantes da música mundial de todos os tempos. Foi em primeiro lugar nas paradas norte-americanas, inglesas, australianas, alemãs, e tudo que os Beatles faziam realmente estourava aí em todas as paradas. A gente vai falar aqui então de algumas músicas, lembrando que esse disco dos Beatles, eles foram lançados uma semana depois do filme Help. Foi o segundo filme dos Beatles. Eles também trabalhavam lá no cinema e tal, tinha muita divulgação, e parte desse álbum, muitas músicas tocaram lá no filme Help. Então é uma curiosidade aí que teve um filme também. Uma outra curiosidade também, aí já começa pela capa. A capa, como vocês podem ver, tem uma sinalização aqui dos braços de todos os componentes, né? Primeiro o George, o Joe, o Paul e o Ringo. Na verdade, o Robert Freeman era fotógrafo oficial deles, e aí quis fazer uma capa, como aqui estava dizendo Help, que é um pedido de socorro. O Freeman teve a ideia deles fazerem uma sinalização lá que usavam-se nos portos, nos aeroportos e tal, que era uma sinalização com as letras, e aí como se eles estivessem pedindo socorro, e a própria palavra help, com 4 letras, cada um desses componentes faria um sinal, cada um com a letra H, E, L, P. Foi o que fizeram, só que essa disposição aqui que os meninos mostram não tem nada a ver com a palavra help, porque as letras não ficavam. O Freeman achou que ficava um desenho não muito legal, uma estética não muito legal para a foto, e falou para eles inventarem uma outra formação. Eles fizeram,
que não tinha nada a ver com a palavra help, que é o que eles no início queriam. Mas ficou legal. E aí, só para ilustrar, aqui seria, não seria help, como eu disse, seria NUJV. NUJV. Que não queria dizer nada, apenas esteticamente ficou melhor. E aí tem uma capa, essa é a capa do disco na Inglaterra. Eles lançaram primeiro na Inglaterra. E aí na capa do disco norte-americana eles inverteram as posições, eram as mesmas fotos e que inverteram as posições e ficou NVUJ. Vocês vão ver aí do lado aí esse disco com essa inversão aí da posição deles, que é só uma curiosidade aí a respeito da capa aí feita pelo Freeman. Esse álbum, então, como eu disse, tem 14 músicas. A primeira música que a gente vai falar é o que dá nome ao disco, que é o Help, socorro, um pedido de socorro. Foi escrito aí, foi cantado pelo Lennon. O Lennon também dizia que ele fez a música assim, porque ele já tem algumas versões, para todas as músicas dos Beatles tem algumas versões do porquê que foi feita a letra, o que o compositor pensou. E aí o George confessou, o John confessou depois que ele estava fazendo um pedido de socorro, porque a fama era muito legal, era tudo o que eles queriam, mas na verdade acabava sufocando. E ele como se fosse um pedido de socorro. Me tirem daqui, me socorra. O John era bastante polêmico, assim, e ele acabou fazendo essa música que virou um grande sucesso, uma das músicas ícones aí da banda dos Beatles, Help. Depois a gente tem aqui The Night Before, que é uma música linda, escrita pelo Paul. Eles tinham isso também, às vezes um escrevia, outro escrevia, não faziam. O outro só dava algum pitaco lá na música, os dois normalmente não faziam juntos, só que eles colocavam sempre o Lennon e McCartney lá como autores. Essa música The Night Before fala de uma semana anterior, fala e o Paul falando de uma menina, ele saiu, teve uma noite maravilhosa e depois, no dia seguinte, ele ficava lembrando da noite que ele teve, The Night Before. Aqui tem uma inovação, foi a primeira vez que é usado o piano elétrico dentro da banda, foi usado pelo John Lennon. Então o Paul canta e o John Lennon toca o piano elétrico, é essa curiosidade, a primeira vez que é usado esse piano elétrico na banda. Já começava aí as experimentações instrumentais deles. Outra música também que aí tem um pouco a cara do Dylan, né, do Bob Dylan, que eles conheceram, que é The You Got to Hide Your Love Away. Você tem que esconder o seu amor, a tradução. É uma música que lembra muito Dylan, se vocês ouvirem, vocês vão lembrar. Quem conhece um pouco das canções do Dylan vai se lembrar, essa música tem tudo a ver com o Dylan, com o Bob Dylan, e aí eles fizeram You've Got to Hide Your Love Away, uma música belíssima também. Depois tem uma aqui do George Harrison. O George escrevia algumas canções somente, uma ou outra, e aqui ele já se destacou pela primeira vez, embora ele já tinha feito uma canção nos discos anteriores, I Need You. I Need You acho que talvez tenha sido o maior sucesso até então. Depois vieram outras, é claro, mas I Need You foi a primeira canção assim, que fez sucesso, está dentro dessa música aqui, que se destacou aqui do George Harrison. Depois, You Like Me Too Much, Você Gosta Demais de Mim, que é também uma música, outra música do Harrison. Tem duas músicas do George Harrison. Aqui talvez ele estivesse falando até da Patty Boyd. Patty Boyd era a mulher dele na época, e ele gostava muito dela, e ele também era um pouco convencido, achava que ela que ela adorava ele e tal. Depois a gente já sabe de outra história, que lá na frente, anos depois, ela acaba separando dele, acaba casando com outro guitarrista, amigo dele, que era o Eric Clapton. Já falamos um pouco dessa história aqui. Mas na época, You Like Me Too Much. Então, muito legal essa música aqui com o George Harrison. Depois tem um grande sucesso da banda, talvez entra sempre no set list aí, toda a banda cover que toca Beatles, com certeza toca essa música, não tem como não tocar, é Ticket to Ride.
uma música, um grande destaque. Essa música foi gravada por inúmeros cantores, duplas, inclusive lá em alguns anos depois, acho que uns 4 ou 5 anos depois, quem gravou foi a dupla lá de irmãos, o The Carpenters. Gravaram Ticket to Ride, uma música belíssima também. Até hoje essa música toca aí nas rádios, uma música muito legal. Depois a gente tem duas canções aqui que não eram da dupla Lennon McCartney nem do George Harrison. Aí a primeira delas, Act Naturally. Act Naturally é uma música do Johnny Russell e do Vonnie Morrison, dois compositores norte-americanos que cantavam muito country e tal. Essa música é bem country. E aí eles deram essa música pro Ringo Starr cantar. Quem gravou a primeira vez essa música foi 2 anos antes, que gravou essa música antes dele, antes dos Beatles, é o Buck Owens. Buck Owens também é um cantor também, cantava muito rock na época, e ele gravou essa música em 63, e aí aqui os Beatles gravou com a interpretação do Ringo Starr, coisa rara também ter o Ringo Starr cantando. E depois a gente tem aqui também Dizzy Miss Lizzy, que é uma outra música, como eu disse, não é da dupla, remete também aí essa música, um rock and roll assim e tal, bem no estilo do início da carreira dos Beatles lá atrás. Talvez tenha sido uma das últimas faixas, uma das últimas músicas que os Beatles gravou nesse estilo aí. Como eu disse, depois foi mudando a sonoridade, foi feito outras sofisticações, mas essa Dizzy Miss Lizzy também é lá da década de 60. Na verdade, essa música foi gravada em 58. Essa música é do Larry Williams, um grande compositor e cantor lá de rock and roll. E essa música é de 58, Dizzy Miss Lizzy. Vale a pena dar uma olhada, muito legal. Depois tem Another Girl, que é uma música mais dançante, mais movimentada também, que o próprio Paul escreveu, e aqui ele toca guitarra, e é uma coisa meio não tão natural, porque o Paul ele é baixista, apesar de tocar todos os instrumentos, né, multi-instrumentista. Aqui ele resolve pegar a guitarra e falar, a música é minha e eu quero tocar, e acabou tocando muito bem. Tirou aí o George Harrison da jogada e tocou muito legal Another Girl. Depois tem mais duas aqui, que é legal, You Gonna Lose That Girl, também uma canção linda também, lembra um pouquinho as canções lá do Bob Dylan e tal, uma música bem legal. Fica aqui registrado, You Gonna Lose That Girl, muito legal. Depois It's Lonely Love, também uma música bem legal, romântica e tal. Bem a sugestão lá do Bob Dylan, de fazer uma coisa um pouco mais intimista, e aí ficou bem legal. Depois Tell Me What You See, é uma música escrita pelo Paul. O Paul não gostou muito da música, gravou, porque dentro desse álbum também algumas músicas foram retiradas, foram colocadas outras, e ele acabou entrando no disco, ele gravou, mas depois ele mesmo confessa que não gostava muito da música não. Mas tá aí, uma música bem legal, Tell Me What You See. Depois tem uma música aí já ao contrário, né? O Paul adora essa música. O Paul, inclusive, coloca essa música, sempre colocou dentro do set list dele, dentro do Wings, e depois na carreira solo, depois dos Beatles. Ele sempre toca essa música, ele gosta bastante, que é I've Just Seen a Face, uma música bem legal. Aqui eu vou deixar na descrição essa música cantada pelo Paul já na carreira solo, junto com a Linda McCartney e tal, com o Wings. É bem legal essa música, é uma música que aí o Paul adorava e sempre cantou, sempre entrou no set list dele. I've Just Seen a Face, muito legal essa música. E aí para finalizar, a gente vai colocar aqui talvez seja um dos maiores hits dos Beatles de todos os tempos, aí, uma música eterna, uma das músicas mais lindas aí do cancioneiro dele, com certeza. É uma música lindíssima que chama-se Yesterday, acho que todo mundo conhece Yesterday. Uma curiosidade é que essa música é a primeira música onde somente um Beatle cantava, né? Tocava e tal, e ele com o violão, ele tocava o violão, e somente o Paul McCartney que acabou fazendo uma música, fala também
de ontem, de um amor e tal, uma declaração de amor. Muito legal essa música, Yesterday. Yesterday é considerada é uma das músicas mais executadas e mais gravadas de todos os tempos. Todo mundo gravou essa música, todos os estilos, uma música lindíssima. Não tem como não falar dessa música como uma grande referência. Então, Yesterday, para quem não sabe, está aí no disco Help. Então, fica aqui essa nossa homenagem aqui, a homenagem nossa do canal, para o álbum Help, um álbum lá de 1965, que agora, dia 6 de agosto, completou 60 anos do seu lançamento. Um disco belíssimo. Eu sempre ouvia muito, ainda muito moleque, eu tinha esse disco e acabei ouvindo e gostava, tinha um pouco daquela coisa do início da carreira dos Beatles, mas os Beatles aí já esboçavam aí uma mudança de sonoridade. Então, vejam aí na descrição, eu vou deixar aqui, alguns têm vídeos, outros não, é somente o áudio, mas está aí o registro. Quem não conhece, as mais conhecidas o pessoal conhece, mas tem algumas não tão conhecidas, não vão se lembrar pelo nome, mas se ouvir, com certeza já ouviu em algum lugar desse quarteto fantástico aí, a maior banda de rock, da música de todos os tempos, com certeza. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.